Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre threads. Vamos começar então com alguns conceitos fundamentais de threads. Threads, na prática, permite que a gente tenha múltiplas linhas de execução dentro do mesmo ambiente de um processo, onde essas linhas de execução possuem um certo grau de independência. Threads também são conhecidas como processos leves, pois a criação de uma thread é bem menos onerosa do que a criação de um processo pelo sistema operacional. Aqui temos uma comparação de um sistema operacional com processos single thread, no lado esquerdo. Nessa representação, o processo é o círculo e a thread é essa linha dentro do círculo. E também temos essa representação utilizando essa flecha que indica o contador de programa, em que parte do programa atualmente se encontra a execução. Quanto mais para cima, mais no início, e quanto mais para baixo, mais no fim. Então podemos ver aqui 3 processos, cada um com uma única thread, e essa thread está executando uma instrução diferente dentro da sua execução. No lado direito, temos uma visão de um único processo, porém com 3 threads de execução. Da mesma forma, cada uma dessas threads se encontra em um ponto diferente da sua execução. Threads dentro de um processo não são completamente independentes quanto processos distintos, pois threads possuem algumas informações que são compartilhadas entre si, como, por exemplo, variáveis globais. Quando eu declaro uma variável global em um programa multithread, todas as threads têm acesso a essa variável global. Portanto, temos alguns componentes do hardware e do sistema operacional que são alocados por processo e outros são alocados por thread. Por exemplo, o espaço de endereçamento, ou seja, o espaço da memória em que um processo pode alocar dados, é definido por processo. Uma vez definido, todas as threads dentro de um mesmo processo utilizarão esse mesmo espaço. Também, variáveis globais definidas dentro de um programa estão relacionadas ao processo e não às threads, pois há uma única instância de cada variável global. Um outro exemplo são os arquivos, em que um processo pode abrir. Quando fazemos uma operação de entrada e saída e abrimos arquivos para escrita ou leitura, esses arquivos ficam abertos no contexto de um processo, de forma que múltiplas threads criadas por esse processo podem também operar sobre esses arquivos. Já outras informações são pertinentes às threads. Por exemplo, o contador de programa não faria muito sentido ter um sistema operacional que ofereça multithread e associe a informação do contador de programa ao processo e não à thread, pois a thread é totalmente independente e pode estar executando uma instrução diferente das outras threads. Portanto, a informação do contador de programa precisa ser individual e por thread. Da mesma forma, o conteúdo dos registradores, da pilha e o estado em que se encontra também devem ser relacionados às threads. Em um sistema operacional, como vamos ver mais à frente, que implementa threads dentro do núcleo do sistema, permite que uma thread possa estar em um estado diferente de uma outra thread, mesmo que ambas essas threads sejam de um mesmo processo. Existem 3 formas de implementarmos threads: a implementação dentro do espaço de usuário, a implementação em espaço de núcleo e implementações híbridas. Vamos ver cada uma dessas implementações. Vamos começar com a implementação em espaço de usuário. Nessa implementação, o núcleo do sistema operacional não fornece nenhuma abstração de threads. Portanto, a implementação de thread é feita através de uma biblioteca de usuário. Para criar uma thread, então, a gente precisa chamar uma função dentro de uma biblioteca de usuário e essa função vai ser invocada dentro do espaço de usuário. Não vai ser feito, nesse caso, uma chamada de sistema. Então, o núcleo do sistema operacional vai gerenciar apenas processos que são single thread. Aqui temos uma ilustração dessa implementação em espaço de usuário. Em cima temos o espaço de usuário e embaixo temos o espaço de núcleo. É possível ver aqui, então, que todas as threads criadas dentro de um processo fazem parte do espaço de usuário.
e uma tabela que gerencia todas essas threads é mantida dentro de uma biblioteca em espaço de usuário. Já a tabela que mantém informações sobre processos é mantida dentro do espaço de kernel. Como vantagens dessa implementação em espaço de usuário, temos threads podem ser implementadas em sistemas operacionais que não possuem suporte a elas, então isso é bastante interessante. Uma outra característica interessante é que o chaveamento entre threads é muito rápido. Ou seja, para trocar a execução de uma thread para outra de um mesmo processo, não há necessidade de fazer com que o processador possa passar do modo não privilegiado para o modo privilegiado, ou do modo usuário para o modo núcleo. Uma outra vantagem é que cada processo poderia ter seu próprio algoritmo de escalonamento, implementado pela biblioteca em nível de usuário. Esse algoritmo de escalonamento poderia definir a política da próxima thread que vai ser executada dentro de um contexto de um processo. Como desvantagem, temos que as chamadas de sistema realizadas pelas threads que fazem operações de bloqueio dentro do sistema operacional fazem com que o processo como um todo seja bloqueado. Ou seja, basta que uma thread faça uma chamada de sistema bloqueante e todo o processo será bloqueado, pois, na prática, essas threads não são visíveis pelo núcleo do sistema operacional, apenas os processos. A segunda abordagem é a implementação em espaço de núcleo. Nesse caso, o núcleo vai oferecer uma abstração de threads. Então, tanto o código quanto as estruturas de dados e informações sobre threads vão residir em espaço de núcleo, como podemos ver aqui. As funções da API de threads, diferentemente do caso anterior, vão ser feitas e implementadas via chamadas de sistema. Portanto, sempre que fizermos uma chamada para uma criação de thread, por exemplo, estamos na prática fazendo uma chamada de sistema. Como vantagens dessa abordagem, temos que o sistema operacional pode escalonar threads individualmente, ou seja, threads dentro do núcleo do sistema operacional são vistas da mesma forma como processos, são escalonadas de maneira totalmente independente. Temos uma melhor utilização dos recursos de hardware, devido a essa independência. E uma chamada de sistema realizada por uma thread não vai bloquear as demais threads, sejam elas do mesmo processo ou de processos diferentes. Como desvantagem, temos então um maior custo para chaveamento entre threads, pois toda vez que temos um chaveamento, temos na prática a intercalação entre modo usuário e modo núcleo acontecendo. Por fim, temos uma implementação híbrida. Na implementação híbrida, a ideia é que diversas threads de usuário possam ser mapeadas para uma mesma thread de núcleo. Chamamos isso de multiplexação. Estamos multiplexando as threads de núcleo. O sistema operacional pode realizar o escalonamento das threads de núcleo e as threads que são multiplexadas podem ter, além do escalonamento dentro das threads de núcleo, um escalonamento dentro do nível de usuário. Quando uma thread de núcleo é multiplexada, somente uma thread de usuário pode estar em execução, pois na prática o sistema operacional só vai enxergar as threads de núcleo. Nesse exemplo aqui, temos um caso em que uma thread de núcleo está sendo multiplexada por 3 threads de usuário, enquanto que essa outra thread de núcleo está sendo multiplexada por 2 threads de usuário. A vantagem dessa abordagem é a maior flexibilidade, pois podemos definir a quantidade de threads de usuário que serão mapeadas para cada thread de núcleo. A desvantagem é que há uma maior complexidade com relação à implementação e à gerência desse modelo dentro do sistema operacional, e também um sobrecusto, pois se fizermos um mapeamento 1 para 1, ou seja, uma thread de usuário para uma thread de núcleo, vamos ter um sobrecusto maior do que a abordagem pura baseada em threads e espaço de núcleo. Vamos falar agora sobre POSIX Threads. POSIX é um acrônimo para Portable Operating System Interface. Ele é definido pela IEEE como uma interface padrão de programação que permite compatibilidade de software com variantes de sistemas operacionais Unix e outros SOs. No caso, POSIX Threads é o padrão POSIX para threads. Vamos ver agora o funcionamento geral desse modelo POSIX Threads. Inicialmente, o sistema operacional cria um processo quando o programa é iniciado. Até aqui, não temos nenhuma novidade. Esse processo, na prática, ele contém uma única thread, que vai ser denominada como thread principal.
Essa thread principal poderá criar outras threads filhas, ou chamadas threads trabalhadoras. Essas threads trabalhadoras poderão ainda criar outras threads se necessário. No caso de sistemas Linux, as threads serão escalonadas de maneira completamente individual, pois o Linux utiliza threads em espaço de núcleo. Para a criação de uma thread, utilizamos a chamada pthread_create. Temos 4 parâmetros de entrada. O primeiro deles é a thread, que é um identificador único que vai ser retornado pela criação da thread, ou seja, vamos passar uma variável aqui, que será escrita pela função pthread_create, e o valor escrito nesse primeiro argumento será o identificador único da thread que está sendo criada. O segundo argumento, esse attr, é usado para setar atributos da thread. Por padrão, vamos deixar esse atributo em null. O terceiro argumento se refere à rotina ou à função que será executada pela thread. Então aqui passamos o nome da função que será executada pela thread que está sendo criada. E o último argumento é uma forma de informarmos argumentos para aquela função que será executada pela thread. Para finalizar a execução de uma thread, utilizamos a função pthread_exit, que recebe um único argumento, retval. Então, esse valor aqui é utilizado para retornar um valor para a thread pi, caso necessário. Quando não é necessário retornar nenhum valor para a thread pi, podemos passar a null. Para fazer a sincronização entre thread pi e filhas, utilizamos a função pthread_join. Pthread_join recebe 2 argumentos. O primeiro é o identificador da thread, que foi retornado por pthread_create, ou seja, uma thread pi vai fazer um pthread_create e vai ter o identificador único da thread que ele acabou de criar, e esse identificador único é utilizado aqui no join para que a thread pi possa aguardar o término da thread filha. O segundo argumento é o retval, que está totalmente relacionado ao valor retornado por pthread_exit. Então, se em pthread_exit foi retornado algum valor, é possível recuperar esse valor aqui. Vamos ver de modo geral, então, como funciona a criação e a sincronização de threads. Inicialmente, temos um processo que foi criado por um programa que está em execução, e esse processo possui apenas uma única thread. Quando chamamos pthread_create, podemos criar, então, threads trabalhadoras. Aqui vamos considerar que criamos um número arbitrário de threads trabalhadoras. Essas threads trabalhadoras vão executar em conjunto com a thread principal. A ideia é que, uma vez criadas as threads pela thread principal, a thread principal possa esperar o término da execução dessas threads que ela acabou de criar na função pthread_join. Como pthread_join é uma função bloqueante, a thread principal permanece parada nessa chamada. À medida em que as threads trabalhadoras forem terminando, isso vai sendo avisado para a thread principal. De forma que, quando todas as threads terminarem, a thread principal que estava aguardando no join pode terminar. É importante saber que o pthread_join aguarda apenas o término de uma única thread, ou seja, é necessário fazer uma chamada pthread_join para cada uma das threads que desejamos aguardar o término da execução. Aqui temos um exemplo de um Hello World utilizando POSIX-threads. Então, no main, estamos basicamente declarando uma thread, que é do tipo pthread_t. Então, esse tipo pthread_t é o identificador da thread. Quando executamos pthread_create e passamos essa variável por referência, a função pthread_create irá escrever nessa variável o valor do identificador da thread que ela acabou de ser criada. Aqui temos o nome da função que será executada pela thread e não estamos passando nenhum argumento para essa função. Após a criação da thread, então vamos aguardar o término dela, fazendo um pthread_join em cima da variável thread, que possui o identificador da thread que foi criada. Então, ao realizar o pthread_create, uma thread será criada e essa thread executará a função print_hello. O que está sendo feito aqui é o uso de uma outra função da API POSIX-threads, que é o pthread_self, que retorna o número do identificador da thread. Então, a thread está imprimindo na tela, thread, o número dela, hello world. E depois está chamando pthread_exit para terminar. Então, note que o programa como um todo só finaliza quando atingimos o return 0 dentro do main. Como a thread principal criou uma thread filha e depois aguardou o término dela, o programa como um todo só vai terminar quando a thread filha terminar
fazendo com que a thread pi seja desbloqueada do pthread join e então execute o return 0. Vamos falar agora sobre compartilhamento de dados entre threads. Threads podem compartilhar dados na memória. Então, esse é um dos principais objetivos da utilização do modelo de threads. Podemos compartilhar dados facilmente na memória. O compartilhamento de dados pode causar problemas na execução de programas. Esses problemas chamamos de condições de corrida. Dizemos que um programa possui uma condição de corrida quando duas ou mais threads alteram o mesmo conjunto de dados concorrentemente e que o resultado depende da ordem na qual esses acessos foram feitos. Vamos ver um exemplo para entender melhor esse conceito. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Temos duas threads, T1 e T2. Ambas as threads estão executando em paralelo e executam a mesma operação sobre uma variável x. Assumindo que x é uma variável global e tanto a thread 1 quanto a thread 2 está incrementando o valor de x, se x fosse igual a 0, qual seria o valor esperado de x após a execução das threads T1 e T2? Na prática, o incremento de uma variável é feito com o uso de 3 instruções. Primeiramente, movemos um valor armazenado em um endereço de memória da variável para um registrador qualquer. Executamos uma instrução de incremento nesse registrador e, por fim, movemos o valor armazenado nesse registrador, já incrementado, de volta para o endereço de x, o endereço onde se encontra a variável. O que poderia acontecer quando a thread T1 e a thread T2 fazem esse incremento é o seguinte. Temos a thread T1 executando as 3 instruções, essa thread então finalizando a sua execução e sofrendo uma preempção. O escalonador do sistema operacional escolhe a segunda thread a ser executada e a segunda thread então executa as 3 instruções. Se x era igual a 0, temos aqui então que 0 foi movido para o registrador 1, 0 foi incrementado e o valor 1 foi movido de volta para a memória. Quando a thread 2 entrou em execução, o valor lido em x era 1 para esse registrador 1, foi incrementado para 2 e o valor 2 foi escrito de volta na memória. Portanto, temos como resultado x igual a 2 como esperado. Porém, vamos ver agora o que aconteceria se tivéssemos a seguinte ordem de execução. A thread 1 começa executando e move o valor 0 armazenado no endereço da variável x para o registrador 1. Porém, nesse momento ela sofre uma preempção, e então a thread 2 é escalonada. A thread 2 então começa sua execução e move o valor 0 para o registrador 1, incrementa em 1 e salva o valor 1 de volta na memória. Como a thread 2 não faz mais nada, ela termina e de volta temos uma preempção acontecendo e uma outra thread é selecionada. Como somente temos 2 threads em execução, a thread T1 vai voltar a ser executada nesse programa. Ao voltar à execução, ela volta onde havia parado, então ela fará o incremento do registrador 1. Porém, note que o valor armazenado no registrador 1 no momento em que a thread 1 deixou o processador era 0. Logo, teremos o incremento aqui de 0 para 1 e teremos aqui a escrita do valor 1 na memória. Portanto, o resultado de x vai ser igual a 1 e não 2 como esperado. Aqui temos um exemplo clássico de condição de corrida, pois o incremento da variável x não é atômico, ele é composto por 3 operações e dependendo da ordem da execução dessas operações, o resultado pode ser diferente. Como é que podemos então impedir que mais de uma thread leia ou modifique o valor de uma variável compartilhada ao mesmo tempo? Para isso, utilizamos mecanismos de exclusão mútua. É nesse contexto que surge o conceito de regiões críticas. Regiões críticas são partes de um programa concorrente protegidas por mecanismos de exclusão mútua. A ausência de proteção com esses mecanismos acarretará em condições de corrida no código. Vamos ver rapidamente como funcionam 2 mecanismos básicos de exclusão mútua, que são spinlocks e mutexes, e vamos ver também os semáforos, que serve tanto como mecanismo de exclusão mútua como para sincronização. Vamos começar falando de spinlocks. Um spinlock é um mecanismo básico de sincronização. A ideia dele é utilizar do que chamamos de espera ocupada, ou busy waiting, ou seja, o processo ou a thread que quer acessar uma região crítica fica em loop enquanto aquela região crítica estiver ocupada.
Quando a região crítica estiver livre, o loop é terminado e a thread ou o processo pode avançar a sua execução para acessar a região crítica. Um exemplo de instrução que é bastante utilizado para implementar esse mecanismo de spin lock é o exchange. O exchange funciona da seguinte forma: ele recebe dois valores, um endereço de memória e um registrador. E o que ele faz é trocar o valor armazenado neste endereço de memória pelo valor armazenado neste registrador. Ou seja, basicamente ele realiza três instruções. Ele pega o valor armazenado no endereço de memória main e joga para o registrador auxiliar. Depois, escreve o valor armazenado em reg no endereço de memória main. E, por fim, escreve o valor armazenado no registrador auxiliar de volta para o registrador reg. A sacada aqui é que essas três operações são feitas de maneira atômica, ou seja, não é possível ver os estados intermediários da execução dessas três instruções. Podemos saber somente o estado anterior ao exchange e posterior ao exchange. Mas como o exchange então é utilizado para implementar um spin lock? A ideia é que uma região crítica ela vai ser protegida por uma variável chamada, nesse exemplo, de lock. Mas pode ser qualquer uma variável em memória. Vamos chamar aqui de lock. Inicialmente, colocamos o valor 0 nessa variável. Se lock for igual a 0, significa que a região crítica que está sendo protegida pela variável lock está livre. Se lock for igual a 1, significa que a região crítica está ocupada. Então, executamos o seguinte código ao tentar entrar numa região crítica e o seguinte código para sair de uma região crítica. A ideia é a seguinte: para entrar numa região crítica, primeiro movemos o valor 1 para um registrador reg. Então, fazemos a troca do valor armazenado em reg, que é 1, pelo valor armazenado em lock. Note que o valor armazenado em lock pode ser tanto 0, se aquela região crítica estava livre naquele momento, quanto 1, se a região crítica estava ocupada. Ao fazer a troca, analisamos o valor armazenado no registrador reg. Se esse valor armazenado é 1, significa que lock era 1 no momento em que ocorreu a troca entre valores de lock e reg. Portanto, a região crítica estava ocupada. Nesse caso, fazemos um jump not equal para entrar. Ou seja, vamos reexecutar as instruções. Note então que, se a região crítica estava ocupada, faça um salto lá para o início e esse processo é repetido enquanto isso for verdade, ou seja, enquanto a região crítica estiver ocupada. Portanto, aqui a espera ocupada acontece. Porém, se no momento do exchange o valor de lock era 0 e aconteceu a troca entre lock e reg, temos que, em reg, o valor será igual a 0. Portanto, temos certeza que, no momento em que o exchange foi executado, a região crítica estava livre. E, nesse caso, a thread pode avançar, então, e acessar a região crítica, não saltando para cá. A grande sacada aqui é que, ao fazer essa troca, temos que a região crítica pode passar de 0 para 1, e isso é feito de maneira atômica, pois é garantido pela instrução exchange. Mas mais do que isso, podemos saber na prática o valor que lock possuía quando a troca efetivamente foi feita. Ou seja, fazemos a troca e depois fazemos a comparação para ter certeza que a região crítica estava livre no momento da troca. Por outro lado, para sair da região crítica, basta colocar o valor 0 em lock, indicando assim que a região crítica voltou a estar livre. O problema dos spin locks é que eles utilizam de espera ocupada, ou seja, a thread vai aguardar a entrada na região crítica em um loop. Isso acarreta em uso desnecessário do processador, pois na prática a thread fica consumindo ciclos de processador. Vamos falar agora de mutex. Mutex é uma forma de se fazer proteção de regiões críticas que não utiliza a ideia do spin lock propriamente dita para fazer com que a thread aguarde para acessar uma região crítica. Portanto, ela vai liberar o processador enquanto a thread está aguardando o acesso na região crítica. O mutex possui duas operações básicas: lock e unlock. Lock solicita acesso a uma região crítica e unlock libera o acesso àquela região crítica. Vou mostrar aqui agora, na forma de um pseudocódigo, o que é executado na função lock. Quando fazemos lock
em um mutex M qualquer, o que acontece é o seguinte: primeiro verificamos se M está livre, ou seja, se aquela região crítica protegida por esse mutex está livre. Se ela estiver livre, então M é marcado como ocupado e a thread pode acessar a região crítica. Se M não está livre, significa então que a região crítica está ocupada. O que acontece então é que a thread que solicitou aquele acesso é bloqueada e inserida no fim de uma fila, que guarda todas as threads que estão esperando para acessar aquele mutex M. Por outro lado, a função unlock faz o seguinte: primeiramente verifica se a fila de M está vazia, ou seja, se não há ninguém esperando para acessar a região crítica. Se a fila está vazia, ou seja, não existem threads aguardando para acessar a região crítica, aquela região crítica é marcada como livre. Caso contrário, se existem threads aguardando, a próxima thread na fila poderá acessar aquela região crítica protegida pelo mutex M. A grande sacada aqui do mecanismo do mutex é que, ao invés de utilizar de uma espera ocupada para fazer com que a thread aguarde o acesso à região crítica, utiliza-se um esquema de bloqueio, ou seja, a thread é colocada em um estado de bloqueio, como vimos anteriormente, no estado bloqueado dentro do sistema operacional, liberando então o processador. Para que o mutex funcione, ambas as funções lock e unlock precisam ser atômicas, ou seja, não pode ser permitido que mais de uma thread execute lock no mesmo mutex de maneira simultânea. Portanto, as implementações normalmente se utilizam de spin locks para garantir essa atomicidade. Mas note que os spin locks aqui são utilizados para garantir a atomicidade da execução das funções lock e unlock, e não para fazer com que a thread efetivamente espere para acessar a região crítica. Vamos falar agora de POSIX-threads e como POSIX-threads implementa então a interface para a utilização de mutex. Temos a função pthread mutex init, que inicializa um mutex. Então recebe como argumento o mutex a ser inicializado e uns atributos opcionais. O mutex precisa ser do tipo pthread mutex t. Com relação aos atributos, não vamos discutir aqui os detalhes. Normalmente utilizamos null nesse segundo argumento para utilizar a configuração padrão. Após a utilização do mutex, temos que destruí-lo. Isso é feito com o uso da função pthread mutex destroy, onde a gente passa no argumento a variável do tipo pthread mutex t, que foi inicializada e que queremos destruir agora. Após a inicialização e antes de destruir o mutex, podemos utilizar as duas funções da API para se fazer um lock e um unlock no mutex, que são a pthread mutex lock e pthread mutex unlock. Basicamente, passamos o argumento, que é a variável do tipo pthread mutex t, que foi inicializada anteriormente. Aqui temos um exemplo básico de utilização do mutex para proteger uma região crítica. Na função main, inicializamos um mutex que está declarado de maneira global aqui. Note que, para que múltiplas threads possam acessar a mesma instância de mutex, é necessário que mutex ou seja declarado de maneira global, ou seja feita uma alocação dinâmica de mutex dentro do escopo de alguma função e a referência dessa variável seja passada para todas as threads. Nesse caso, optamos aqui pela maneira mais fácil, que é declarar o mutex como uma variável global. Então fazemos a criação das threads e o join das threads, como já vimos anteriormente, e por fim fazemos o destroy. As threads vão executar nesse exemplo a função chamada thread. Então aqui eu tenho uma região crítica, um código qualquer, que está protegido entre uma chamada de pthread mutex lock e uma chamada de pthread mutex unlock. Então, se eu criar aqui, por exemplo, 10 threads, a primeira thread que chegar vai conseguir fazer um mutex lock e acessar essa região crítica, enquanto as outras 9 vão ficar bloqueadas na função pthread mutex lock. Quando aquela thread que estava na região crítica liberá-la, ou seja, invocando o pthread mutex unlock, a próxima thread que estava aguardando para acessar a região crítica poderá de fato acessá-la. Esse processo será repetido até que todas as threads tenham acessado a região crítica. Por fim, vamos falar sobre semáforos. Semáforos permitem duas operações básicas. P, que solicita acesso a uma região protegida por um semáforo, e V, que libera o semáforo. Vamos ver mais detalhes como funcionam essas duas operações. A operação P em um semáforo de S
funciona da seguinte forma. Verifica-se se o valor do semáforo é maior do que zero. Em caso positivo, decrementa-se o valor do semáforo. Se o semáforo for zero, significa que a região protegida por ele está bloqueada, então a thread é colocada na fila de threads que estão aguardando acesso àquele semáforo S. Já a operação V incrementa o valor do semáforo. Então, primeiramente verifica se a fila do semáforo S está vazia, ou seja, se não há threads esperando. Em caso positivo, incrementa o valor do semáforo. Em caso negativo, se há threads esperando, basicamente libera a próxima thread que está na fila aguardando acesso àquele semáforo. Da mesma forma que o mutex, o bloqueio aqui faz com que a thread não permaneça em espera ocupada, liberando assim a utilização da CPU. Note que então uma diferença entre os semáforos e o mutex é que o mutex permitia somente dois valores possíveis, que era região crítica livre e região crítica ocupada. Aqui não. Aqui temos um valor inteiro para S, ou seja, S pode assumir valores que são iguais a zero ou maiores do que zero. E as operações P e V decrementam e incrementam o valor desse semáforo, respectivamente. Portanto, como temos um valor inteiro, ao invés de um valor verdadeiro e falso, podemos fazer a utilização de semáforos de duas formas. Podemos utilizar um semáforo como semáforo binário. Vamos assumir que o valor do semáforo pode ser 0 ou 1, ou seja, verdadeiro ou falso, ou livre e ocupado. Ao fazer dessa forma, vamos notar que o funcionamento do semáforo será idêntico ao funcionamento do mutex. Portanto, nesse caso, o semáforo poderá ser utilizado para implementar mecanismos de exclusão mútua, assim como o mutex. Porém, se o semáforo puder assumir valores diferentes de 0 e 1, vamos dizer então que o semáforo é um semáforo contador. E nesse caso, o valor n utilizado nesse semáforo indicará a quantidade de threads que podem passar por aquele semáforo em um dado instante. E aí, nesse caso, a utilização será para fazer sincronização entre threads, e não como exclusão mútua. Pois, nesse caso, se tivermos um n maior do que 1, poderemos fazer com que mais do que uma thread tenha acesso à região que está sendo protegida pelo semáforo. Então, na prática aqui, tudo depende do valor que o semáforo é inicializado e da forma com que esse semáforo é utilizado, das operações P e V que são feitas nele, para determinar se o semáforo vai funcionar da forma como um semáforo binário ou como um semáforo contador. Da mesma forma que no mutex, necessitamos que as operações P e V do semáforo sejam atômicas, e para isso utilizaremos spin locks para garantir a atomicidade na execução dessas funções. Vamos ver então qual é a interface POSIX para os semáforos. Isso é feito através da biblioteca semaphore.h do C. Para inicializar um semáforo, utilizamos a função setInit, onde passamos três argumentos. O semáforo, que queremos inicializar, ele tem que ser do tipo sem_t. pShared, que é uma flag que vai indicar se o semáforo deve ser compartilhado entre threads ou entre processos. Por padrão, queremos que os semáforos sejam compartilhados entre threads, já que estamos fazendo programação multithread. Então, passaremos o valor 0 nesse argumento. E por fim, value. O valor aqui é o valor que deve ser utilizado como valor inicial do semáforo. Ou seja, se passarmos o valor 1, significa que o semáforo inicialmente vai assumir o valor 1. Aqui podemos ver também uma diferença em relação ao semáforo e ao mutex. Mutex, quando inicializado, por padrão, ele indica que uma região crítica protegida por ele está livre. Já no caso do semáforo, podemos inicializar um semáforo com valor 0, ou seja, indicando, por exemplo, que uma região crítica protegida por ele está ocupada logo de início. Da mesma forma que no mutex, temos a função para destruir um semáforo, que se chama sem_destroy, onde passamos o semáforo a ser destruído como argumento. E temos as duas funções principais para a manipulação do semáforo, que seria o wait e o post. O wait vai decrementar o valor do semáforo e o post vai incrementar. Então a gente tem que o wait é o P
e o SendPost é o V. Gente, vamos ver este exemplo simples de utilização de um semáforo. Estamos inicializando um semáforo, uma variável chamada semaphore, que foi declarada de forma global, com o valor 1. Estamos criando as threads e fazendo os joins, e depois estamos chamando o sendDestroy. A função executada pelas threads é a função chamada thread, onde temos uma região crítica que está sendo protegida com esse semáforo. Então estamos chamando a função sendWait antes da região crítica e o sendPost após a região crítica. Note então que aqui estamos fazendo uso de um semáforo binário. Por quê? Pois estamos inicializando o semáforo com valor 1, ou seja, indicando que o semáforo está livre naquele instante inicial, e sempre que uma thread quiser acessar esse semáforo, ela vai decrementar o valor para acessar e incrementar para sair. Ou seja, a primeira thread que chegar em sendWait vai passar o valor do semáforo de 1 para 0 e vai poder acessar a região crítica. Se ela ainda não tiver saído dessa região crítica e uma segunda thread tentar entrar, ela vai verificar que o valor do semáforo é 0 e, nesse caso, a thread será bloqueada. Quando a thread que estava na região crítica terminar a sua execução, ela executará um sendPost, incrementando então de novo o valor do semáforo para 1. Quando isso acontece, a próxima thread que estava aguardando o acesso no semáforo é então acordada e tem permissão para acessar a região crítica, decrementando mais uma vez o valor do semáforo. Importante notar que não basta inicializar o semáforo com valor 1 para garantir que ele será um semáforo binário. Temos que fazer isso e também usar o semáforo da seguinte forma, sempre tendo um wait seguido de um post. Obviamente com o código da seção crítica entre o wait e o post. Vamos ver agora um outro exemplo de uso de um semáforo, na forma de um semáforo contador. Para isso, utilizaremos um problema bastante conhecido na área de sistemas operacionais, o problema do produtor-consumidor. Nesse problema, temos um buffer que possui um número fixo de posições, indicado aqui por n, nesse exemplo, 10 posições, e um certo número de threads produtoras e consumidoras. As threads produtoras inserem elementos nesse buffer e devem aguardar e parar de inserir elementos no buffer se esse buffer estiver cheio. Já as threads consumidoras devem remover elementos do buffer e parar de remover elementos quando o buffer estiver vazio. Portanto, existe uma sincronização que deve acontecer entre threads produtoras e consumidoras para que o problema possa ser resolvido da maneira correta. Para controlar o acesso no buffer, temos basicamente 4 semáforos: o semáforo cheio, o semáforo vazio e outros 2 semáforos que são utilizados como forma de proteção de regiões críticas, o lockprod e o lockcons nesse exemplo. Além disso, mantemos 2 variáveis, i e f, que vão nos permitir saber exatamente em que posição a thread produtora pode inserir e em que posição a thread consumidora pode remover um elemento. O buffer, nesse caso, é tratado como um buffer circular, ou seja, quando uma thread está na última posição do buffer e quer inserir um elemento, esse elemento é inserido na primeira posição do buffer. Aqui temos então a inicialização dos 4 semáforos e a destruição dos 4 semáforos. Entre as inicializações e a destruição, temos a criação de threads produtoras e threads consumidoras, além dos joins. Como esses semáforos então são configurados? Bom, obviamente, os semáforos que vão funcionar como proteção de regiões críticas são inicializados com 1. Isso já vimos anteriormente. Porém, os semáforos que são utilizados para controlar quando uma thread produtora e uma thread consumidora pode avançar e produzir e consumir, são inicializados com valores diferentes. O semáforo cheio é inicializado com valor 0. Isso significa que, na nossa interpretação aqui, temos 0 posições preenchidas no buffer em estado inicial. Já o semáforo vazio será inicializado com valor n, significando aqui no nosso contexto que existem inicialmente n posições do buffer vazias, sem nenhum elemento preenchido. Vamos ver agora o código das 2 threads, da thread produtora e da thread consumidora. A ideia da thread produtora é ficar em um laço, repetindo então infinitamente as seguintes operações. Tentar acessar o semáforo vazio, ou seja, se ela vai produzir alguma coisa, ela precisa então decrementar o semáforo vazio, que inicialmente é igual a n. Então, tendo acesso ao buffer, ela deve fazer então um lock
nesse semáforo lock_prod para poder ter acesso aos elementos dentro do buffer, sabendo isso aqui, que aqui nesse caso eu poderia ter mais de uma thread produtora funcionando. Então, se eu não tivesse essa proteção com região crítica aqui, usando um semáforo binário, eu poderia ter casos de ter mais de uma thread produtora fazendo operações no mesmo índice do buffer, o que certamente acarretaria em uma condição de corrida. Então o que é feito aqui na prática é, o valor apontado por f é incrementado em uma posição, e aqui utilizamos o módulo para que esse buffer seja circular, e escrevemos o valor a ser produzido pela essa thread no índice f do buffer. Saímos da região crítica e fazemos um semPost no cheio. Ou seja, indicamos que agora existe uma posição cheia nesse buffer. Por outro lado, as threads consumidoras vão executar esse laço e vão aguardar então que tenha pelo menos um elemento no buffer a ser consumido. Note que isso vai acontecer toda vez que tivermos um semPost do lado da thread produtora. Ou seja, eu produzo um produto, faço um semPost. Logo, eu libero uma thread consumidora que está aguardando ter algum dado no buffer para ser consumido. Da mesma forma que na thread produtora, temos a região crítica sendo protegida, pois a variável i ela é global e poderia ser escrita por mais de uma thread ao mesmo tempo. Então i é incrementado, o buffer do índice i é consumido, sai-se então da região crítica e fazemos então um post no semáforo vazio, indicando que agora temos mais um lugar vazio no buffer, pois uma thread consumidora acabou de consumir um elemento do buffer. Então, de modo geral, o que a gente tem na execução com múltiplos produtores e múltiplos consumidores é que as threads consumidoras, sendo elas criadas antes ou após as threads produtoras, todas inicialmente ficarão bloqueadas no semWait cheio, pois cheio foi inicializado com 0. Porém, as threads produtoras poderão avançar. E a quantidade de threads produtoras que poderá avançar em paralelo equivale ao número utilizado para inicializar o semáforo vazio, que, por sinal, é equivalente à quantidade de posições disponíveis no buffer. Então, por exemplo, no caso desse exemplo aqui, temos um buffer de 10 posições. Então, se criássemos 20 threads produtoras, apenas 10 threads produtoras poderiam fazer esse semWait sem bloquear. A 11ª ficaria bloqueada, imaginando, é claro, a situação em que nenhuma das outras threads terminou de executar e nenhuma thread consumidora fez um semPost naquele semáforo vazio. Bom, essa foi uma visão geral sobre threads e mecanismos de sincronização. Obrigado pela atenção.